Boa tarde mais uma vez. Depois que nós iniciamos a nossa reunião, outras irmãs chegaram para se juntar a nós. Graças a Deus por isso. E sejam bem-vindas as que estão chegando pela primeira vez. Nós começamos na última semana a estudar este livro da Jan Wilkin. É o terceiro livro da Jan Wilkin que nós estudamos aqui na SAF. O título dele é 10 Mandamentos para a Vida. Em inglês, é mais ou menos assim, 10 palavras pelas quais viver, ou por meio das quais viver. E nós tivemos, então, na semana passada, com o Vitor, a introdução dos 10 mandamentos. E talvez alguém, quando viu o título do livro, ou viu a temática que ia ser tratada, tenha pensado assim, 10 mandamentos, eu estou na igreja há 200 anos, eu cresci aqui, desde pequeno eu estou aqui, escutando a mesma coisa, por que será que esse foi um tema escolhido? Por que esse é um assunto que é importante para nós estudarmos hoje? E eu gosto muito do que um teólogo americano falou, o nome dele é J. Gresham Machen. Ele disse que ter uma visão deficiente da lei sempre traz legalismo à religião. Ter uma visão excelente faz o homem um buscador da graça. E é isso que nós queremos e buscamos aqui, termos uma visão excelente da lei de Deus, que nos faça buscadoras da sua graça a cada dia. Existem várias maneiras erradas, irmãs, de nós nos aproximarmos do estudo dos 10 mandamentos, do estudo da lei de Deus. Ora, temos uma visão, como ele falou, uma visão superficial, que à primeira vista nos faria crer que nós cumprimos esses 10 mandamentos, que nós não incorremos em nenhuma falta do primeiro ao 10º mandamento. Ora, nós podemos pensar que ela é uma escada que vai nos conduzir até o Senhor por meio da nossa obediência e da nossa observação da lei. Muitos a veem, como o Vitor falou na semana passada, como algemas que prendem e que nos impedem de viver na felicidade, na liberdade, na alegria que esse mundo pode proporcionar. Então, onde é que nós estamos nesse emaranhado de visões e interpretações acerca da lei de Deus? E o quanto nós estamos, de fato, familiarizadas com essa lei? E sem medo de errar, eu poderia dizer que todas nós temos muito a aprender acerca da natureza da lei moral de Deus e as suas implicações para todas as áreas da nossa vida, não só para o nosso culto, não só para a nossa vida quando nós estamos aqui na casa do Senhor, mas para cada área da nossa vida. E talvez algumas de nós conheçamos de fato com profundidade as implicações de cada um desses 10 mandamentos, mas certamente todas nós estamos aquém de cumprir integralmente com o que eles nos apresentam. Não só nós não conhecemos como nós deveríamos, como também nós não obedecemos como nós deveríamos. Um pastor levantou a seguinte questão que eu achei muito interessante, porque eu não tinha ponderado sobre isso. Ele disse o seguinte: se a lei e os profetas podem ser resumidos no grande mandamento de amar o Senhor Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e ao próximo como a nós mesmos, por que 10 mandamentos? Por que nós precisamos estudar os 10 mandamentos? O amor não seria suficiente? Amar como cumprimento dessa lei não bastaria? E ele diz em certo sentido, sim, o amor é suficiente. Acontece que nós precisamos da lei para instruir o nosso entendimento. E ele deu um exemplo de uma criança que ama muito os seus pais e que quer agradar os seus pais, mas que com esse intuito ela pode fazer exatamente o oposto disso. E eu pensei no menininho de 4 anos que está começando a aprender a escrever. E ele queria mostrar para o pai dele o quanto ele o amava. Então ele decidiu pegar algo bem fininho e escrever na lataria do carro novo do pai a palavra papai. Cheio de amor por esse pai, mostrando o seu amor de um jeito que foi recebido pelo pai com muita alegria. Não. Ele precisa ser instruído acerca de como amar esse pai, de como demonstrar esse amor e viver de fato de uma maneira que agrade o seu pai, que o deixe
feliz. E nós precisamos da lei de Deus, como esse menininho precisa ser instruído acerca de uma forma verdadeira de amar o seu pai. Então, nós precisamos da lei para saber como verdadeiramente nós podemos amar a Deus e como nós devemos amar a Deus e amar amar o nosso próximo. Nós precisamos da lei de Deus, que a palavra de Deus chama de lei da perfeita liberdade, para saber como viver agora como libertas da escravidão do pecado. Nós somos libertas de uma escravidão para sermos agora escravas da justiça. E precisamos saber, então, como viver nessa liberdade que Cristo conquistou para nós. Que, diferentemente do que os ímpios pensam nessa lei de Deus que nos restringe como algemas, nós as vemos como um caminho que nos faz livres, assim como o trem só é livre se ele estiver sobre o trilho. Se o trem estiver fora do trilho, ele não vai a lugar nenhum. Ele não vai chegar a lugar nenhum. Da mesma maneira, nós precisamos do trilho da lei de Deus, da palavra de Deus, para que cheguemos e alcancemos o lugar que nós desejamos. A glória do Senhor, a obediência ao Senhor, a santificação. A lei nos instrui, então, como amarmos ao Senhor, porque revela o seu caráter santo e o caráter bondoso. A legislação, a lei, ela sempre reflete o caráter do legislador. Então, nós temos nas nossas mãos uma lei que é justa, uma lei que é boa, porque ela emana de um Deus justo e bom, e ela é eterna, porque o nosso Deus é eterno. A lei de Deus, ela obriga e ela vincula cada homem, cada mulher que já nasceu e que ainda vai nascer, porque o Senhor é o Criador de todos, e Ele é soberano sobre todos, e Ele é o juiz de toda a terra. E todos vão prestar contas ao Senhor sobre como viveram diante da lei de Deus. Mas somente os filhos de Deus é que podem verdadeiramente se alegrar na lei do Senhor. O salmista afirma, e no Salmo 19, inúmeras vezes, ele fala do amor, da devoção, do desejo pela lei de Deus, e ele fala: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. A prova do amor era que ele meditava nisso, e que ele buscava viver de acordo com essa lei. E nós amamos a lei de Deus, mesmo que ela aponte o nosso pecado. Tem vários crentes hoje em dia que gostam de ir para a igreja para se sentirem bem com eles mesmos. Então, eles não gostam, eles não aceitam uma pregação que confronte o seu pecado, que mostre que a palavra de Deus faz isso, é um espelho que nos mostra quem nós somos e como nós precisamos ser transformados. E nós amamos a lei mesmo que ela faça isso conosco. John Bunyan, ele dizia que quem não conhece a natureza da lei não pode conhecer a natureza do pecado. Mas ele continua: e quem não conhece a natureza do pecado não pode conhecer a natureza do Salvador. A lei mostra que somos pecadores e por isso ela nos lembra que precisamos de um Salvador. E ao longo da história da redenção, e os crentes do passado têm entendido que a lei moral de Deus, ela tem 3 funções básicas, ou 3 usos básicos. Em primeiro lugar, ela refreia o mal no mundo. E isso é chamado de uso político da lei. O mundo não é tão mau, as culturas não são tão perversas, porque a lei de Deus, de certa forma, restringe. E quanto mais a legislação de um país e a moral de um povo se distancia dessa revelação de Deus, mais afundada na miséria essa nação, esse povo, essa legislação está, e sujeita a todas as maldições e a ira de Deus sendo derramada sobre ela. Em segundo lugar, a lei nos convence de que nós precisamos de um Salvador. Porque quando nós olhamos pela ótica correta da lei de Deus como algo espiritual, nós não temos como nos sustentar diante desses 10 mandamentos. Nós quebramos do 1º ao 10º, todos os dias e de várias formas. Então, essa lei mostra que nós precisamos de um Salvador. Isso é chamado de uso pedagógico da lei. Como Paulo falava em Gálatas, a lei ela servia como um aio que nos conduzia a Cristo. Nós olhamos e dizemos: Senhor, nós precisamos nos refugiar em Cristo e na justiça dele. Não somos capazes. E em terceiro lugar, ela nos ensina como vivermos e agradarmos a Deus. Esse é o uso didático da lei.
E sobre isso Calvino disse: a lei é o melhor instrumento para capacitar os crentes a aprender diariamente qual é a vontade de Deus a ser seguida. Qual é a vontade de Deus para você? Que você ame os seus mandamentos, que você obedeça às suas instruções. E nós precisamos, então, como aquele menininho, que o Senhor nos ensine os seus caminhos, que Ele nos revele como nós podemos agradá-lo mais e mais, que Ele molde o nosso coração para que ele seja semelhante ao coração de Cristo, que desejava mais do que qualquer coisa fazer a vontade do Pai e foi obediente ao Pai em tudo. Isso era uma prova de quanto o Senhor Jesus o amava. No Salmo 48, Salmo 40, verso 8, o salmista diz assim: agrada-me, Senhor, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Esse salmo, ele foi cumprido perfeitamente apenas em Cristo. Porque o coração de Cristo estava totalmente tomado por amor ao seu Pai. E foi por isso que ele não caiu em nenhuma das tentações que ele sofreu. Porque o maior desejo dele era agradar ao Pai. Não tinha um desejo conflitante que o fizesse, então, ceder à tentação e desonrar o Pai. E ele, então, foi o único que viveu nessa terra, que viveu nesse mundo, sem jamais ter quebrado qualquer um dos mandamentos de Deus. Ele é o único verdadeiramente justo e o único verdadeiramente piedoso. E essa é a boa notícia do Evangelho, já que eu e você não somos essas piedosas que gostaríamos de ser, nem justas, nem obedientes como nós gostaríamos de ser. É que o Senhor Jesus veio para cumprir perfeitamente essa lei em nosso lugar. E não só isso, ele assumiu a culpa e pagou a penalidade por eu e você não obedecermos essa lei. E isso é o que nós chamamos de justificação. Ele trocou a sua justiça e obediência perfeita, tomando sobre si os nossos pecados. Ele nos deu o benefício da sua obediência perfeita e tirou de nós a condenação eterna que os nossos pecados mereciam. Essa é a boa notícia do Evangelho. Nós podemos entender isso porque a lei nos mostra que precisamos de um Salvador. Mas o Senhor Jesus também nos deu, além de ter cumprido a lei em nosso lugar, além de ter sofrido a condenação que era nossa, porque nós não cumprimos essa lei, Ele nos deu também a correta interpretação dessa lei. Ele mostrou a profundidade dela para nós, que toda ela é espiritual. E que dela, a obediência a essa lei, depende das motivações do nosso coração. Depende das nossas volições, das nossas intenções, do nosso amor. Nós só obedecemos verdadeiramente se amarmos verdadeiramente. Quando nós olhamos com a intenção impura, quando nós pensamos em algo que foge da vontade do Senhor, nós já pecamos. Essa é a abrangência da lei do Senhor. Por isso que nós precisamos de um coração que o ame e disposto a temer somente a Ele. O Senhor Jesus falou lá em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O nosso amor, ele é provado na nossa obediência. A nossa fé, ela só é viva se ela se manifestar em obras de justiça, de retidão, de santidade. Os fariseus, eles se viam como amantes da lei de Deus. E muitas vezes a gente pensa que eles amavam a lei de Deus, mas na verdade não. Eles amavam a si mesmos. Eles confiavam em si mesmos, na bondade deles, na justiça deles. É por isso que eles oravam de si para si mesmos. E eles diziam que davam graças ao Senhor, porque não eram como aquele publicano. E o publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador. E o Senhor Jesus disse que foi o publicano que subiu justificado para a sua casa. E não aquele que orou de si para si mesmo, achando que ele, pelas suas forças e pelos seus méritos, podia se aproximar do Senhor. Ou que podia obrigar o Senhor a abençoá-lo, porque ele obedecia aos rigores da lei cerimonial, ou os rigores da lei civil de Israel. Eles observavam essa lei
apenas exteriormente, por isso que eles eram chamados de sepulcros caiados. O interior era podre, porque não tinha amor pelo Senhor, não tinha desejo pela sua glória. Eles queriam obter o favor de Deus e eles queriam obter o favor e os aplausos dos homens. Mas nós, irmãs, se formos sinceros, teremos que admitir que temos essa mesma tendência que os fariseus tinham, de confiar nos nossos méritos, de nos enchermos da nossa autojustiça, de olharmos para as pessoas e acharmos que somos melhores do que elas, e por isso o Senhor deve nos abençoar mais do que Ele deve abençoar a elas. Por isso que nós precisamos pedir ao Senhor um coração que tem verdadeiro prazer na santidade, em fazer a vontade do Senhor, e que responde ao amor do Pai já revelado em Jesus Cristo, com um amor terno, afetuoso, com o desejo de viver somente para Ele. Os adolescentes têm aprendido com Hércules que a nossa obediência tem que ser inteira, interna e imediata. Todo o nosso coração inteiro, fazendo imediatamente aquilo que o Senhor requer de nós. Então é assim que nós nos aproximamos da lei, dos 10 mandamentos, pedindo ao Senhor esse coração que deseja inteira, interna e imediatamente obedecê-lo em todas as suas palavras. E como eu já falei, em hebraico os 10 mandamentos são chamados de as 10 palavras, porque no prefácio ele diz: então falou Deus todas essas palavras. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo. Nós vamos ler no capítulo 20, do verso 1 ao verso 3. Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o nosso primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Nós vimos na última quinta-feira que a lei, ela segue, ou a lei vem depois do evangelho da graça. No prefácio nós lemos: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. O Senhor nos conquistou. O Senhor e o Deus que se compadeceu de nós, da mesma forma que Ele se compadeceu daquele povo que era cativo no Egito. E Ele nos libertou. E Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele não fala: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Ele fala pessoalmente, porque Ele é um Deus pessoal, que quer ser o meu Deus, que quer ser o seu Deus. Ele entrou num relacionamento de aliança conosco individualmente. E assim Ele nos colocou para sermos parte de um povo. Mas Ele trata individualmente com cada um de nós. E por isso também nós somos pessoalmente responsáveis por como nós vamos nos conduzir dentro dessa aliança. E esses foram os primeiros termos da sua aliança que Ele colocou. As 10 palavras. Ele começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim, ou contra mim, ou na minha face. E a nossa primeira reação a esse mandamento poderia ser a seguinte: mas não existem outros deuses. Todos os outros deuses não passam de criações das mãos humanas, que vieram da imaginação humana. E a palavra de Deus diz que é verdade, que não existem outros deuses. Claramente as Escrituras atestam isso. Por exemplo, o Salmo 86, que nós lemos na abertura, que diz no verso 10: só tu és Deus. Isaías 45:5 diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Então, por que o mandamento de não ter outros deuses se não existem outros deuses? Não é interessante a gente pensar nisso? Quando Deus falou essas palavras para aquele povo que havia saído há 50 dias do Egito, que tinha sido cativo por 400 anos lá, Ele estava falando para um povo que estava aculturado no Egito. E o Egito adorava inúmeros deuses. E nós sabemos que o povo de Deus ali adorou esses deuses todos do Egito. Talvez não no lugar de Deus, mas
ao lado de Deus. Eles lembravam do Senhor, de Yahvé, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas juntamente com esse Deus dos seus antepassados, eles adoravam as outras divindades do Egito. E o Senhor, ao libertá-los de lá, com mão forte, ele enviou 10 pragas. E essas pragas humilharam cada uma das divindades do Egito, mostrando que o Nilo não era um Deus, que as rãs não eram Deus a serem cultuados. E todas aquelas divindades que recebiam honra e glória dos egípcios, de fato foram constatadas assim, que eles não passavam de pó, de nada, de invenção humana. Então o Senhor lembra o povo como foi que ele os libertou, que ele humilhou, que ele tornou nada aqueles que eles confiavam e a quem eles adoravam, que não passavam de imaginação humana. Então, quando o Senhor Deus disse, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, levou-os a lembrar como essa libertação aconteceu, e então a prometerem lealdade somente a Ele, o único Deus real, com base em quem Ele era. E com base no que ele tinha feito, ele tinha todo o direito e era o único a ter o direito à honra, à glória, ao louvor e à obediência. Não terás outros deuses diante de mim. Nos lembra que nós vivemos diante de um Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Ou como os puritanos diziam, nós vivemos coram Deus, diante de Deus. E ele requer ser o único no nosso coração. Ele requer que nós nos lembremos que vivemos diante dele e assim nós vivamos para ele. O primeiro mandamento foi necessário para aquele povo que saiu do Egito, mas ele é necessário para nós hoje. E ele foi necessário enquanto o povo de Deus caminhou e enquanto ele caminhar aqui, peregrinar nesse mundo, porque nós temos um coração idólatra. Calvino já dizia isso, e a gente repetiu tanto isso quando a gente estudou ídolos do coração, que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. É por isso que as Escrituras repetidamente nos advertem contra o perigo da idolatria. Mesmo João, o discípulo do amor, quando ele escreveu nas suas epístolas que não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, ele termina a sua epístola dizendo assim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, porque a idolatria ofende grandemente ao Senhor. Vários textos bíblicos nos mostram que só o Senhor é que tem poder para nos sustentar. Só Ele que pode nos criar também pelo seu poder. E por isso todas as outras coisas em que nós confiamos estão nas mãos dEle. Ele que sustenta, Ele que cria os astros, os animais, as pessoas, os relacionamentos, tudo só pode existir pelo poder dEle, só pode ser sustentado pela mão dEle. Quando nós estudamos ídolos do coração, então, nós podemos nos aprofundar acerca dos vários ídolos que podem e lutam, na verdade, no nosso coração por nossa lealdade, por nossos afetos. A gente viu no primeiro capítulo que Raquel, esposa de Jacó, no meio da sua fuga, e você foge assim, você não vai se organizando para fugir, né? Numa hora você tem que fugir, você pega o que você conseguir levar e você vai embora porque tem alguém no seu encalço. Mas mesmo correndo para fugir, ela gastou tempo para roubar os ídolos domésticos do seu pai, enquanto eles seguiam para a terra prometida. Então o povo de Deus em todo o tempo sempre esteve às voltas com a idolatria, só que hoje a gente não tem mais a estatuazinha, né? A gente não adora Baal, a gente não adora Astarote, a gente pensa que isso é coisa de gente primitiva. Só que os nossos ídolos são muito mais sutis e eles se multiplicam com muito mais facilidade. E é muito mais difícil discernir quais são. E é muito mais difícil destruí-los e arrancá-los também do nosso coração. Pode ser o ídolo do poder. E quantos vendem a sua alma para obterem poder? Às vezes o poder humano, o poder político, mas o poder na igreja. O poder de você ser um líder entre os seus amigos. Quantos não estão adorando o ídolo das riquezas? E fazem de tudo e dedicam toda a sua vida para ter dinheiro e para usufruir dos prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Ou o ídolo do conforto. Quando você não quer ser incomodado por nada, você não quer ser perturbado com nada. Então você vê pessoas escolhendo não ter filhos. Vou casar e vou viver a minha vida para eu não ter o meu conforto abalado, as minhas noites de sono arruinadas.
a minha conta bancária destruída, os meus planos de férias e viagens adiados. O ídolo do controle. Quantas de nós não gostaria de poder mandar em cada detalhe da vida de cada um que está ao nosso redor? De determinar qual vai ser o clima hoje, se vai chover, se não vai chover, se a criança vai obedecer ou não vai obedecer, se o marido vai responder de um jeito ou de outro. Você quer ter o controle das finanças, da conta bancária, da vida dos outros, da igreja, da liturgia, do que for. O ídolo da beleza. Quantos bilhões e bilhões de dólares não são gastos porque a pessoa coloca a beleza num pedestal e adora, e esse ídolo, como todo outro, requer sacrifício, requer a sua saúde, requer o seu tempo, requer os seus recursos, requer a sua preocupação. O ídolo da jovialidade. Você quer estar sempre bem e jovial. O ídolo da nossa vontade. Esse é difícil da gente quebrar. Como nós nos apegamos a isso, queremos a nossa vontade a todo custo. Pecamos para que ela seja realizada. Pecamos quando ela não é realizada. Ficamos bochechudas, briguentas, porque as pessoas não fizeram o que nós queríamos, o que esperávamos dela. Tantas que idolatram a ideia de se casarem diante da tentação de um casamento fora do padrão de Deus. Quantas idolatram um casamento santo e por isso tornam a vida do marido, que ainda não entende, não conhece as escrituras, um inferno, achando que ela tem o poder de mudá-lo, achando que ela tem o poder de salvá-lo. Quantas vezes as mulheres idolatram a ideia de ter filhos e por isso elas pecam de tantas maneiras, uma manifestação que é descontente. Pode idolatrar a casa perfeitamente arrumada e limpa e ela vai tornar todos os habitantes daquela casa escravos do seu ídolo. Eles não vão poder comer, andar, brincar, fazer qualquer bagunça, que o ídolo vai aflorar. E ela vai gritar, e ela vai ficar desnorteada, e ela vai ficar inquieta, porque ela está passando no meio da bagunça de crianças que estão brincando, de pessoas pequenas que comem e sujam tudo ao seu redor, e porque a pia tem pratos. Percebem como coisas boas, como ter uma casa arrumada, pode se tornar um ídolo mau? E fazer com que a vida dela e de todos que moram com ela se torne um inferno, porque ela quer que os outros sacrifiquem ao ídolo dela também. E por isso não comam ou não brinquem, ou tenham uma vida assim, com medo do que vai acontecer, de como a mamãe vai reagir se ela passar pelo quarto e tiver brinquedos no chão e desorganização. Uma mãe pode idolatrar o seu filho a ponto de não discipliná-lo e não instruí-lo biblicamente, com medo que ele deixe de amá-la. E assim o que ela está fazendo é fazendo com que esse filho seja provocado à ira e exigindo que ele supra uma carência nessa mãe que só Deus pode suprir. Ídolos e ídolos. A nossa autora, ela nos lembra então que no decurso da história, a idolatria não cessou a adoração a Deus totalmente, mas cessou a adoração a Deus somente. Somente um Deus, somente um que deve ser adorado. E eu já devo ter contado aqui algumas vezes o que uma jovem falou para um pastor, e ele contando para ela que estava lidando com descontentamento, uma tristeza, uma angústia, o pastor falava do que Cristo tinha feito por ela, como ele tinha revelado o seu amor, morrido por ela, enviado o seu Espírito para santificá-la, colocado numa família, a família da fé, prometendo a vida eterna, de alegria e deleite diante dele. E ela disse assim: que me adianta tudo isso se eu não tenho um namorado? Percebem o ídolo tirando a alegria que ela poderia ter no Senhor e a vida plena que ela poderia ter no Senhor? J. Doman, um teólogo alemão, ele cita o catecismo de Heidelberg, na explicação que ele traz esse catecismo de que a idolatria é ter ou inventar algo em que colocar a nossa confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. E ele diz que escolher o Senhor sempre significa fazer uma escolha que exclui todas as outras possibilidades. E desde cedo, eu pelo menos ensino e repito isso inúmeras vezes, nós somos ensinados que nós temos que dividir, não é mesmo? Que nós temos que partilhar. Então a criança está com um brinquedo e veio outro amiguinho e você diz assim: divida, né? Ou a criança está lanchando, está comendo um pedaço de chocolate, o irmão vem e pede e ele não quer, você faz o quê? Divida. Mas o nosso Deus, que livremente reparte
as suas bênçãos conosco, que nos deu seu próprio Filho, ele não divide a honra e a glória que são inerentes a ele com ninguém. Nesse aspecto, o nosso Deus não divide com ninguém. A nossa lealdade deve ser a ele somente, não a ele e a Maria, a ele e a São Francisco de Assis, a ele e Nossa Senhora do Carmo. A nossa lealdade não pode ser a ele e ao marido, a ele e uma religião, a ele e um diploma. É a ele somente. Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é um Deus zeloso e ciumento do seu povo. Em Mateus 6:24, o Senhor Jesus disse, e todas nós conhecemos bem esse texto, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a Deus e a Mamon. É impossível, o Senhor Jesus está dizendo. Impossível servirmos verdadeiramente a Deus e a outra coisa. Ele sempre exigiu e sempre exigirá lealdade absoluta, exclusiva. Por quê? Ele é zeloso. Ele é ciumento do seu povo que ele criou para espelhar a sua imagem. E nós nos tornamos, irmãs, aquilo que nós adoramos. Esse é o título de um livro do J. Cabil. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Aquilo que está diante de nós e tem o nosso amor e tem o nosso afeto. Nós estamos nos transformando naquilo. O Salmo 115 fala dos ídolos falsos feitos pelas mãos dos homens com prata, com ouro, e diz que esses ídolos têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm pés e não andam, têm mãos e não apalpam. E o verso 8 vai apontar o juízo desses que fazem esses ídolos. Tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. O que vai acontecer quando nós adoramos algo no lugar de Deus é que vamos deixar de espelhar a glória de Deus como deveríamos e vamos espelhar essa outra coisa. Nos tornamos semelhantes aos ídolos que nós adoramos. E em contraste com esses que confiam nesses deuses feitos por mãos humanas, o salmista diz no verso 9 desse mesmo Salmo 115, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiar significa que Ele é o nosso único Deus. Confiar somente no Senhor. Nós precisamos dizer, e que nós mesmos possamos afirmar, como a casa de Arão confia no Senhor, nós também confiamos no Senhor, porque tememos o Senhor. Ele, e só Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Essa é uma escolha radical. Eu não posso depositar minha esperança e a minha confiança em nada mais. Eu não posso depositar confiança no meu marido. Eu não posso depositar confiança no meu emprego. Eu não posso depositar confiança no meu doutorado. Eu não posso depositar confiança na beleza. Eu não posso depositar confiança num filho, numa igreja, num pastor, num líder. Quantas vezes nós somos chocados e entristecidos com a notícia de um grande homem que nos abençoou com a sua pregação, com o seu ensino fiel, e que de repente caiu em pecado. Nossa confiança não pode estar em homem algum. Quando Josué estava prestes a morrer, e depois que a terra tinha sido conquistada, ele reuniu o povo, e o que ele fez? Ele relembrou a lei de Deus. Ele relembrou quais são as implicações do pacto de Deus na vida do povo. E no capítulo 24, no verso 14, Josué disse o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A renovação dessa aliança tem que ser constante. Moisés deu a lei, trouxe a lei e apresentou ao povo no Êxodo.
Em Deuteronômio ele repetiu a lei. E antes de entrar na terra, Josué repetiu a lei e chamou o povo para renovar essa aliança. E o Senhor jurou solenemente que ia servir somente ao Senhor e que não ia confiar nos outros deuses. Mas no segundo capítulo do livro de Juízes, que vem imediatamente depois de Josué, no segundo capítulo, no verso 10, nós lemos que foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Não é incrível que uma geração depois, aquele povo que havia sido tirado como um forte, já estava servindo outros deuses, feitos por mãos humanas. O lar era o lugar onde essa lei deveria ter sido ensinada, onde o seu cumprimento deveria ter sido exemplificado. O Shema que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, lá em Deuteronômio 6:4, é seguido por: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. As famílias falharam em manter a lei de Deus e manter um coração que confiava, temia e servia somente a Deus. O nosso lar, irmãs, deve ser marcado como um território do Senhor. E não só porque nós nos arrumamos bonitinhas para virmos à igreja no domingo. Não só também porque nós fazemos culto doméstico diariamente ou buscamos ao Senhor nas nossas devoções particulares, mas porque a nossa alegria, o nosso deleite, a nossa confiança e o nosso mais profundo amor são dedicados a Ele somente. E durante o dia nós teremos várias provas para sabermos se é no Senhor que temos nos deleitado ou nas coisas. Vai quebrar um jarro precioso que você amava de cristal. Como é que a mamãe vai reagir? Como é que a mamãe vai reagir quando uma roupa dela for queimada a ferro antes que ela usasse pela primeira vez? O que vai sair da boca da mamãe? O que vai sair da boca do adolescente que perdeu todas as suas maquiagens porque esqueceu em algum lugar na casa de alguém? Percebe que são nas coisas pequenas que nós mostramos de fato onde está nosso deleite, nossa alegria e nossa confiança. Davi, ele passou esse ensino de fidelidade, de lealdade somente ao Senhor, ao seu filho Salomão. E Salomão, nós sabemos que foi o homem mais sábio que já existiu. E ele começou o seu reinado, se deleitando no Senhor e buscando fielmente ao Senhor. Tanto que ele teve a oportunidade de pedir ao Senhor o que ele quisesse. E ao invés dele pedir poder, riquezas, mulheres, honras humanas, ele pediu ao Senhor sabedoria. E não foi também para ser visto como um homem mais sábio, foi para ele poder conduzir o povo de Deus, ou seja, para que ele pudesse cumprir a vocação do Senhor, de como ele tinha essa vocação e essa unção para ser o rei de Israel, e ele pudesse guiar então o povo do Senhor como agrada ao Senhor. E é muito triste que depois nós vemos que Salomão, já numa fase da sua vida, ele se dobrou e ele adorou ídolos, e ele construiu altares, e ele construiu templos para ídolos, que suas esposas, muitas esposas adoraram. Por que Salomão se curvou diante de imagens, minhas irmãs? Por que o homem mais sábio, que já pisou na terra, cometeu tamanha loucura, tamanha tolice? Porque antes dele fazer isso, ele já tinha se dobrado ao ídolo das riquezas, ele já tinha se dobrado ao ídolo do poder, ele já tinha se dobrado diante do ídolo do prazer sexual. Ele já era um idólatra. Faltava que exteriormente ele manifestasse isso de uma forma tão degradante e que trouxe tanta tristeza e miséria para a sua própria vida e para todo o povo de quem ele era o pastor.
Então, se nós queremos saber, irmãs, a quem verdadeiramente nós estamos servindo, tem um teste interessante, 2 testes. A quem nós estamos amando e em quem nós estamos confiando. Ou uma outra maneira de perguntar seria: o que você está disposto a pecar para obter? Ou o que é que você está pecando quando você não obtém? Os nossos comportamentos e as nossas emoções são indicadores de quais são os ídolos que nós mantemos no panteão do nosso coração. O que é que nós amamos? Raquel, ela pensava precisar dos ídolos domésticos do seu pai. Talvez ela achasse que isso ia garantir a ela riqueza, ou que ia garantir a ela o amor do seu marido. Nós não sabemos, a Bíblia não diz. Mas ela esteve disposta a roubar os ídolos, e ela também esteve disposta a mentir que ela tinha tomado esses ídolos. Mas o nosso Deus é tão gracioso que enquanto eles caminhavam fugindo daquela terra para a terra que Deus tinha prometido e dar em herança para os filhos, os descendentes de Abraão, Jacó conclamou todo o seu povo, seus filhos, seus servos, a que jogassem fora todos os ídolos que eles tinham trazido de lá. E até aquele ídolo doméstico, nós cremos, foi entregue. E sabe o que Jacó fez? Enterrou todos esses ídolos debaixo de um carvalho, que era adorado também. O lugar da adoração aos ídolos se tornou o local do sepultamento dos ídolos. E assim como Jacó chamou aquele povo a se santificar, a deitar fora os seus ídolos e enterrou os seus ídolos, esse é o chamado de Deus para nós hoje. Lançarmos fora os nossos ídolos, enterrarmos os nossos ídolos, fazê-los morrer. A nossa velha natureza, irmãs, precisa morrer. Aquilo que deseja o controle, a honra, a glória, e que diz: faça-se a minha vontade. Que se cumpra o meu desejo, assim na terra como no céu. E o teste do amor? Se nós formos sinceros, nós vamos concluir que nós amamos demais a nós mesmas. Amamos demais fazer a nossa vontade, como eu já disse, ter as coisas do nosso jeito. E o teste da confiança? Nós vamos concluir que confiamos demais nas nossas habilidades, nas nossas forças, nos nossos relacionamentos, na nossa conta bancária, na nossa inteligência, no nosso ativismo religioso e até na nossa piedade. Nós confiamos nisso e não no Senhor. E isso nos mostra como o nosso problema com a quebra da lei de Deus começa já no primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Porque a obediência a esse mandamento vai nos levar a obedecer todos os demais mandamentos. A nossa confiança e o nosso amor ao Senhor. Uma das ferramentas mais úteis que nós temos para estudarmos a abrangência dos 10 mandamentos são os nossos símbolos de fé. É a nossa confissão de fé e os catecismos, maior e breve catecismo. E as nossas crianças têm estudado isso aqui na escola dominical, e elas já passaram pelos 10 mandamentos. Então você que tem filho pequeno pode chegar em casa e tomar o ponto do seu filho, se ele aprendeu direito o que quer dizer o primeiro mandamento. E eu vou trazer para vocês as perguntas 46 e 47 do breve catecismo de Westminster. O catecismo, ele mostra quais são os deveres daquele catecismo, ou seja, o que é que ele exige de nós, e também aquilo que ele proíbe. A pergunta 46, então, é o que exige o primeiro mandamento? O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. E sempre no catecismo você vai ver os textos prova, que mostram por que essa é a explicação que nós temos como a verdadeira exposição da palavra de Deus e da lei de Deus. E ela traz 3 textos. 1 Crônicas 28, 9. E é Davi falando a Salomão: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Davi disse: conhece o Deus. E como nós precisamos conhecer mais a Deus, minhas irmãs. Nós não amamos mais
E nós não nos deleitamos mais nele, porque o conhecemos muito pouco, muito superficialmente. Muitas vezes nós temos pessoas nas nossas igrejas que afirmam conhecer a Deus, mas elas não conhecem o Deus da Bíblia. Elas pensam que ele é como o Papai Noel, ou que ele é como aquele vovô, um velhinho de barba branca, sempre pronto a dar um doce, um brinquedo, que jamais se ira, que jamais condenaria ninguém ao inferno. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus é fogo consumidor. E fala que aqueles que o rejeitam, eles vão ser eternamente rejeitados por ele, como Davi disse aqui a Salomão. E são idólatras, porque não conhecem a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para amá-lo mais, para nos deleitarmos mais nele e assim fazermos a sua vontade. Deuteronômio 26:17. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. Isso é reconhecer quem ele é e a nossa obrigação de andar nos seus caminhos. E o Salmo 95, 6 e 7 diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. É o nosso chamado a adorar o Senhor e a dar glória somente ao Senhor. E às vezes a gente faz em casa essas perguntas às crianças, né? Como é que você adora a Deus? Aí elas respondem: indo à igreja, deu certo, cantando, certo, lendo a palavra de Deus, certo, vivendo diante de Deus, estudando para a glória de Deus, lavando pratos para a glória de Deus, se conduzindo no trânsito para a glória de Deus, trabalhando, batendo seu ponto para a glória de Deus, exercendo os chamados de Deus, na força dele, confiando nele e para a glória dele. E a pergunta 47 diz: que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe o negar, ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a eles são devidas. Vocês lembram que Vitor contou, não sei em qual situação aqui da igreja ele contou, que foi pregar numa igreja e que no meio do culto chegou um político e que o pastor chamou aquele político no meio do culto para frente e começou a elogiar e a honrar aquele político, e que um seminarista que lá estava se revoltou tanto diante daquilo que bateu a mão, que falou alto e foi embora no meio do culto. E aí ele falou, né, que o seminarista estava errado no mérito, mas que ele estava certo. No meio do culto ao Senhor, alguém estava sendo honrado, alguém estava recebendo glória, e não era o Senhor. Então nós precisamos ter cuidado se a nossa adoração é somente ao Senhor. O Salmo 14:1 diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Se não há Deus, não tem ninguém a quem eu devo me submeter, não tem nenhuma regra que eu devo obedecer, ninguém a quem eu vou prestar contas. Isso é o que o insensato diz. E como é que ele vive então? Ele vive se corrompendo e praticando a abominação. Romanos 1:20-21 fala que os homens são indesculpáveis porque o Senhor Deus se revela na criação. Mas ao invés de adorar e dar graças ao Senhor, o homem escolhe adorar a criatura. E mudam a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É o que diz Romanos 1:25. Quando a gente não reconhece o Senhor, quando a gente não ouve ao Senhor, não o adoramos, não lhe damos glória, nós não estamos simplesmente deixando de adorar, porque nós somos seres religiosos. Nós vamos sempre adorar, nós somos criadas para adorar. Nós vamos estar adorando outra coisa no lugar do verdadeiro Deus. E ao invés de refletirmos ao Senhor, nós vamos refletir a criatura, que foi feita como criatura, para ser bênção, para ser apreciada, nunca para ser adorada, nunca para ser o objeto da nossa confiança. O Senhor Jesus, o homem Deus, foi o único então que refletiu de forma perfeita o Pai, porque ele estava com o Pai desde a eternidade. Então é para ele que nós olhamos, porque ele revelou o Pai para nós.
Ele era a expressão exata do seu ser, é o que a palavra de Deus diz. Ele não só nos revelou o Pai, mas ele nos reconciliou com o Pai. Então, quando nós tratamos do primeiro mandamento e da nossa obrigação de lealdade integral a Deus, nós precisamos lembrar que devemos ser completamente fiéis a Cristo, leais a Cristo, confiarmos em Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, na sua intercessão. Ainda hoje, minhas irmãs, as sinagogas recitam o Shema. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus, e os 10 mandamentos. Mas eles negam ao Senhor, porque eles negam a Cristo. Eles não estão cumprindo o primeiro mandamento. Embora o amem e o recitem, eles não conhecem a expressão exata do ser de Deus. O Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. É impossível adorar a Deus sem reconhecer a divindade de Cristo. Por isso que os judeus não são nossos irmãos. Eles carecem que oremos por eles e que preguemos o Evangelho a eles, que os olhos espirituais deles se abram para que eles adorem o único e verdadeiro Deus, que subsiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente quem reconhece o que Deus fez por nós em Cristo, que confia plenamente nele para nos conduzir nessa vida e na vida vindoura, pode fazer dele a sua mais alta prioridade, pode dedicar a ele a sua mais profunda lealdade e devoção. Foi isso que levou o apóstolo Paulo a declarar: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é uma expressão de amor, de total entrega, de lealdade a custo da própria vida. E eu e você podemos viver nessa mesma lealdade que levou o apóstolo Paulo a declarar isso, porque a graça que operou eficazmente em Paulo, para que ele entendesse que a vida dele era para Cristo, opera também em nós. Você crê nisso? Que o mesmo poder, que o mesmo Espírito que atuou em Paulo, para que ele dedicasse a sua vida ao Senhor e confiasse somente no Senhor e por isso estivesse disposto a morrer pelo Senhor, é o mesmo Espírito que atua no meu coração e no seu coração, que quer nos levar à mesma lealdade e à mesma firmeza de fé. E quando a gente chegar, minhas irmãs, onde Paulo já chegou, completando a carreira, guardando a fé, nós vamos ver como valeu a pena essa exclusividade, sermos radicais acerca da nossa adoração, pelo que nós vamos viver lá no céu. Lá nós vamos ver que tudo aquilo que nos distraía da verdadeira adoração vai estar no seu devido lugar. A nossa autora, ela trouxe no final desse capítulo uma visão nova para mim, que eu achei belíssima e muito interessante, acerca da descrição da Nova Jerusalém, da Jerusalém Celestial. E nós lemos que lá as ruas serão de ouro, o mar é de cristal, as portas são de pérolas, as paredes têm pedras preciosas incrustadas nelas. E nós vemos tudo isso e achamos que a única coisa que a palavra de Deus quer nos revelar é a riqueza, a beleza, o poder e a soberania de Deus sobre todas as coisas. E não é só isso. Tem mais coisa. Jan Wilkin nos fala que essas riquezas que nós valorizamos tanto, essas coisas que nós lutamos para alcançar na vida e que muitas vezes nós adoramos no lugar de Deus e ao lado de Deus, lá são lugar comum. Lá nós pisaremos nelas. Lá elas são meros metais, meras pedras. A honra que a gente busca aqui, lá é de quem serve. Lá os últimos serão os primeiros. Os mais humildes serão mais abençoados. As coroas que nós invejamos, as majestades humanas que nós almejamos e ansiamos, lá serão entregues e depositadas aos pés do Cordeiro, o único que merece a glória. Como tudo está invertido aqui, minhas irmãs. Como nós valorizamos coisas que lá serão nada. Ela escreveu um texto dizendo assim: o céu brilha, mas quem se importa? Nós não estaremos preocupadas mais com ouro, com tesouros, com mansões, porque Cristo, o objeto do nosso amor, o nosso Salvador, estará lá. E será nosso e nós dele eternamente. Viveremos no seu amor eternamente.
A alegria que nós vamos experimentar lá não vai ter nada a ver com a nossa conta bancária aqui, ou quantos filhos a gente teve aqui, ou quão belas nós éramos aqui, ou quanta honra humana nós recebemos. Nós estaremos diante do soberano do universo, que não precisava ter criado e nem salvado, mas que criou e salvou, e trouxe para junto de si um povo para adorá-lo e desfrutar dele para sempre. E lá nós vamos então expressar a sua imagem perfeitamente, porque estaremos diante dele sem nada mais que nos impeça de olharmos para ele e continuarmos conhecendo a ele. E a Jen Wilkin fecha o capítulo perguntando: por que esperar até a vida vindoura para contar como inútil o que Deus considera inútil? Por que esperar até a vida vindoura para estimar o que Deus estima? E ela continua: a primeira palavra, ou o primeiro mandamento, nos convida para a abençoada realidade de nenhum outro Deus agora. Hoje é o dia de derrubar nossos ídolos de poder, riqueza, segurança e conforto. Agora é a hora de transformar em pó os ídolos de nossos desejos pecaminosos. Viver essa vida sem apego às coisas da terra é antecipar a alegria indescritível de uma eternidade em que todo prazer terreno se curva ao prazer de estar de forma final e plena na presença do único Deus. Vamos orar? Nós te adoramos, Senhor, e reconhecemos que só Tu és Deus e que não há outro. Que o nosso coração fabrica diariamente ídolos que querem competir contigo, Senhor. Que querem o nosso amor, que querem o nosso tempo, a nossa dedicação e a nossa lealdade. Mas nós queremos aqui, Senhor, renovar a nossa aliança contigo, de que seremos leais somente a Ti, que confiaremos somente no Senhor e temeremos somente a Ti. E oramos como o salmista: dispõe o meu coração para temer somente a Ti, ó Deus. Enche o nosso coração de amor pelo Senhor, para que nos deleitemos, ó Deus, na Tua pessoa bendita, e não nos distraiamos, ó Deus, com os apelos deste mundo, com os brilhos, com o ouro, com a opulência, com pedras preciosas. Que possamos ver como inúteis, ó Deus, aquilo que o Senhor vê como inútil. Que valorizemos e enxerguemos, ó Deus, aquilo que é eterno. E esse seja o nosso alvo aqui. Que esse seja o alvo da vida de cada uma das minhas irmãs. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos ajude, ó Deus, a Te amarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.